Imagine um Brasil onde a primeira ferrovia do país já cruzava o território no século XIX. Um Brasil com estaleiros modernos, bancos sólidos, iluminação a gás nas ruas e comunicação telegráfica com a Europa. Agora imagine que tudo isso foi construído por um único homem. E mais surpreendente, em uma época em que o Brasil ainda engatinhava rumo ao futuro. Esse homem existiu. Seu nome era Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. Esta é a história do maior empreendedor que o Brasil já teve e que, injustamente, poucos conhecem. Para entender a grandeza de Mauá, precisamos voltar ao Brasil de 1850, um país essencialmente agrário, dependente do café e do açúcar, onde a elite acreditava que o futuro da nação estava nas fazendas e jamais nas fábricas. Mas Mauá enxergava além. Nascido em 1813, no Rio Grande do Sul, órfão de pai ainda criança, cresceu no Rio de Janeiro sob cuidados de um tio rigoroso. Aos 9 anos, era apenas um caixeiro de loja. Aos 15, já trabalhava em uma casa de comércio inglesa, onde aprendeu contabilidade, inglês e o funcionamento do comércio internacional. Em 1840, com apenas 27 anos, Mauá assumiu o controle da empresa onde trabalhava. Mas ele queria mais. Mauá queria mudar o Brasil. Sua primeira grande revolução começou em 1846. Após visitar a Inglaterra e ver de perto a força da Revolução Industrial, ele voltou decidido a trazer aquele futuro para o Brasil. Em Niterói, na Ponta da Areia, fundou o Estabelecimento de Fundição e Estaleiros da Ponta da Areia, um complexo industrial gigantesco para a época, com fornos, máquinas a vapor, oficinas mecânicas e mais de 1.000 trabalhadores. O estaleiro produzia navios a vapor, tubulações de ferro, caldeiras, guindastes e máquinas para engenhos. Entre 1846 e 1860 foram construídos 72 navios, um feito jamais visto no Brasil imperial. Mas a realização mais famosa de Mauá ainda estava por vir: a primeira ferrovia brasileira. Em 1854, foi inaugurada a Estrada de Ferro Mauá, ligando o Porto de Estrela a Fragoso, na Baía de Guanabara. Eram apenas 14,5 quilômetros de trilhos, mas representavam uma ruptura total com o passado. A locomotiva se chamava Baronesa, e Dom Pedro II esteve presente na inauguração, encantado com o avanço tecnológico. Mauá não parou. Construiu ferrovias em São Paulo, no Rio Grande do Sul e até no Uruguai e na Argentina. Ele sabia que ferrovias eram o caminho para integrar o país e acelerar o progresso. E não foi só isso. Em 1854, Mauá fundou a Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro. Até então, a cidade era iluminada por frágeis lampiões de óleo de baleia. Mauá trouxe tecnologia inglesa e instalou 1.000 lampiões a gás pelas ruas. O Rio se tornou a primeira cidade da América do Sul com iluminação pública a gás. As noites ficaram mais seguras, o comércio ganhou vida e a cidade assumiu um semblante europeu. Mas talvez a obra mais ousada de Mauá tenha sido outra: o cabo telegráfico submarino. Em 1874, ele organizou e financiou o primeiro cabo submarino ligando o Brasil à Europa. Mais de 6.000 quilômetros de cabo debaixo do Atlântico. Pela primeira vez, mensagens chegavam à Europa em horas, em vez de meses. Era um salto gigantesco para o país. Mauá também transformou o sistema financeiro brasileiro. Em 1851, fundou o segundo Banco do Brasil. Depois criou o Banco Mauá, com filiais em várias províncias e até em países vizinhos. Seu banco financiava ferrovias, indústrias, comércio. Mauá acreditava que o crédito era a base do desenvolvimento. E isso não era tudo. Ele fundou companhias de navegação a vapor, construiu sistemas de abastecimento de água, investiu em mineração e em estradas.
No auge, Mauá liderava mais de 17 empresas. Era o homem mais influente do Brasil. Mas por que sua história não teve um final feliz? A elite agrária brasileira nunca apoiou suas ideias. Para os grandes fazendeiros, a industrialização ameaçava seus privilégios. O governo imperial também não ajudou. Mauá defendia o livre comércio, enquanto o governo protegia interesses rurais. Vários projetos de Mauá foram sabotados por política. A situação piorou com a Guerra do Paraguai. Mauá financiou o governo, mas nunca recebeu de volta. Sua fortuna foi drenada. Crises financeiras, má gestão de sócios e turbulências econômicas levaram ao colapso do Banco Mauá em 1875. Mauá perdeu quase tudo. Passou seus últimos anos pagando dívidas e tentando reconstruir sua reputação. Morreu em 1889, pouco antes da proclamação da República, com seu império em ruínas e quase esquecido. Mas seu legado é gigantesco. Mauá provou que o Brasil podia ser uma grande potência industrial. Trouxe tecnologias e ideias que mudaram vidas: ferrovias, iluminação, comunicação, bancos. Ele viu um Brasil que só começaria a nascer décadas depois. Hoje, seu nome está em ruas, escolas, prêmios e instituições, mas poucos conhecem a fundo sua trajetória e como ele enfrentou resistência para transformar o país. A história de Mauá nos ensina algo poderoso. Toda inovação enfrenta resistência. Quem ousa transformar o mundo sempre encontrará desafios, mas são essas pessoas que movem a história. Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, tentou industrializar o Brasil no século XIX e, mesmo derrotado pelas circunstâncias, ele deixou um legado de coragem, visão e determinação. Hoje, mais de 130 anos depois, fica a pergunta: e se o Brasil tivesse seguido o caminho que Mauá mostrou? Nunca saberemos, mas sua vida nos lembra que as grandes mudanças começam com um único visionário. E você, está pronto para ser o próximo? Então deixe seu like, comente e, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal.